E aí, gente, beleza? Meu nome é Pedro e hoje eu tô aqui para falar de Shingeki no Kyojin. E não se preocupem que não vai ter spoiler, então se você só assiste o anime, pode ficar aqui comigo. A não ser que não tenha assistido os últimos episódios de Shingeki. Então assiste lá e depois volta aqui, beleza? Então vamos lá. E bom, gente, será que essa criança que a History está esperando é do Eren mesmo? Será que essa criança tem algum sangue Jäger dentro dela? É isso que a gente vai analisar aqui, é isso que a gente vai comentar aqui com base no episódio 10 de Shingeki no Kyojin. Então é por isso que eu digo que não vai ter nenhum spoiler, porque eu não vou falar sobre o mangá, vou falar sobre o anime. Então vamos lá, vamos analisar isso direitinho, vamos comentar isso direitinho. E se esse filho realmente for do Eren, a gente entende porque ele foi tão de repente pra Marley, né? O cara quis vazar dali. Mas brincadeiras à parte, vamos entender se isso é possível, né? Porque não faz sentido a gente continuar esse vídeo, não faz sentido a gente abrir essa discussão numa coisa que não é coerente, uma coisa que não tem possibilidade. Então vamos entender, vai. Sim, é possível. Por que é possível? Em determinado momento da história, a History, ela se aproximou bastante do Eren. E o Eren é a mesma coisa dela, eles se tornaram muito mais amigos. Assim, teve uma conexão a mais entre os dois. Não teve nenhum romance, não teve nada do tipo, longe disso. Mas teve sim um momento que deu a entender, sabe? Isso eu já falei sobre isso num vídeo, vou deixar até num card aí em cima, mas calma. Se você quer assistir esse vídeo e não ler o mangá, esse sim tá recheado de spoiler. Então se você não quer, continua aqui. E nesse vídeo eu falo sobre esse momento, eu falo, né, o que aconteceu, tudo isso já aconteceu no anime. E realmente, durante todo esse tempo, pode ser sim que essa aproximação dos dois, essa amizade a mais dos dois, pode ter aflorado para alguma coisa a mais. É possível, não significa nada, não foi nada assim explícito. Nossa, o Eren e a History estão tendo um caso, eles estão namorando, estão se pegando. Não foi nada assim. Mas a porta ficou aberta, entende? Tipo, a possibilidade existe, a plantinha foi colocada, entendeu? Agora, se essa planta vai ser regada e vai crescer, a gente não sabe. Então, resumindo, sim, esse relacionamento dos dois pode sim ter aflorado, pode sim ter acontecido. Esse filho pode ser do Eren. Afinal, é um pouco estranho que seja um fazendeiro aleatório que tenha engravidado a History. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho um pouco estranho. Não acho impossível, não acho uma coisa assim inviável, não acho impossível. Talvez o Isayama tenha feito isso mesmo, mas é um pouquinho estranho, né? Um pouquinho estranho, não é uma coisa tão, sabe? Sei lá. Shingeki é um anime que não deixa brecha pra romance. Ele não aborda esse assunto romance como epicentro da sua trama. Ele existe, sim, ele existe. Diversas vezes a gente vê a Mikasa, ela ama o Eren, a gente vê outros personagens que gostam, por exemplo, o Jean também gosta da Mikasa. Então, existe um romance em Shingeki, até que existe, mas não é uma coisa tão evidente, tão explícita, tão, sabe, tão à mostra. Então eu não sei se o Isayama realmente iria fazer esse romance do Eren e da History. Se for pra ter romance, eu acho que tá bom, legal, eu acho até uma coisa bacana, mas que seja pro final, sabe? Tipo, eu não sei se inserir isso assim, sabe? Nossa, o filho ser do Eren, não sei se isso seria legal, mas sim, é possível, como eu já disse. Sem contar que a History, ela não tá com uma cara de feliz. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas na imagem que ela aparece, ela não parece estar feliz. Ela não parece estar contente. E cara, pelo que foi mostrado no anime, deu a entender que a History engravidou propositalmente por aviso de alguém. Se foi o Eren, se foi a Helena, se foi... não sabemos quem foi, mas ela engravidou propositalmente. Sabe, propositalmente pra não ser transformada em titã e consumir os Ikki. Será mesmo que o Eren teria feito isso? Poxa, o Eren afastou a Mikasa, ele afastou o Armin, ele afastou todo mundo. Será que ele ia prender a History dessa maneira? Será que ele ia, sabe, ele ia trocar um sacrifício pelo outro? Porque assim, engravidar uma pessoa só com esse propósito não é uma coisa muito legal, entende? Então, porque isso iria contra algumas coisas que o Eren acredita, sabe? Não seria uma coisa legal, baseado no que ele acredita, no que ele fala, no que ele pensa. Sem contar que o cara vai morrer. Até então os 13 anos existem e sim, o Eren, após terminar esses 13 anos, vai morrer. E cara, ele simplesmente iria engravidar uma pessoa pra depois morrer e deixar a criança no mundo? Entende? Será que ele iria expor a History a isso? Ele sempre se demonstrou se preocupar com a History, ele ia engravidar ela simplesmente pra ela não se transformar em um titã. Um filho que talvez seja indesejado, um filho que talvez ela não queira, que talvez ele mesmo não queira. Então assim,
existem argumentos a favor do filho ser do Eren e existem muitos argumentos contra isso, entende? E bom, toda essa questão foi levantada no episódio 10 do anime, onde é mostrado uma conversa entre alguns comandantes, né, algumas pessoas lá do exército de Parades, e lá eles comentam sobre a History ter ficado grávida, tudo. Eles falam que talvez tenha sido uma jogada da Helena, que ela fez isso para proteger o Zeke Yeager, porque a ideia deles era transformar a History em uma titã o mais rápido possível, e talvez ela tenha feito isso para proteger o Zeke, talvez ela tenha feito isso, né, porque ela gosta muito do Zeke, isso já foi mostrado no anime. Ela vê ele como uma espécie de deus. Eles falam que ela é muito inteligente, que ela é a mais perigosa de todos eles que estão ali, e realmente, cara, ela é bem inteligente. Nessa conversa é mostrada umas imagens que representam o momento, né, quando a History e esse fazendeiro eram crianças, como eles se comportavam, como eles se tratavam, tudo. Eles comentam sobre isso. É aí que a gente vê também o momento da History quando aparece lá grávida. Isso já não é representação, isso foi o anime mesmo. É que essa questão representativa ficou mais claro na animação do que no mangá. Eu acho que algumas pessoas talvez devam ter se confundido, não sei, porque, né, de repente aquilo parecia uma lembrança, mas na verdade não era uma lembrança, era uma representação, e no anime isso ficou claro. No mangá tem uma imagem que não foi mostrada na animação. Essa imagem mostra uma pessoa atrás da History. Eu vou explicar. A History tem um momento que ela vai abordar o fazendeiro, né? Ela tem que ter uma abordagem, né? Porque ela foi conversar com ele, ela não simplesmente, sei lá, brotou na frente dele e fala, bora, vamos ter um filho. Não, deve ter tido sim uma conversa, poxa. E nessa conversa, ela, na animação só mostrou ela com o rosto assim, tipo, olhando pra ele com uma cara meio triste assim, que era a imagem representativa que eu já falei aqui. E atrás dela tem uma pessoa com um casaco preto. É o Eren, é a Helena, a gente não sabe quem é, não foi mostrado, mas é bem curioso. Pode ser qualquer pessoa, teorizem, mas a questão é que a imagem tá lá. Uma discussão que eu vejo muito na internet é as pessoas usando a relação que o Eren tem com a Mikasa para justificar a inexistência da relação dele com a History e vice-versa também. Mas assim, vamos ver como o Eren se comporta com a Mikasa. O Eren, a sensação que eu tive em todo o anime, em todo o mangá que o Eren ele tinha com a Mikasa era uma relação um pouco neutra, entende? Eu não acho que assim, ele era uma coisa muito, sabe, eu acho que ele não pensava nessa questão assim de namoro, de ficar, de não ficar, entende? Ele não pensava nisso, entende? Eu acho que não é uma questão do Eren não ligar pra Mikasa. O único momento que eu senti talvez um clima entre os dois foi quando o Eren ele ativou a coordenada pela primeira vez, quando ele encostou na titã da Dina Fritz, que é a ex-esposa do seu pai, Grisha Yeager. E quando ele fez isso, né, antes disso acontecer, aliás, a Mikasa fez toda um discursinho lá, enfim, foi um momento bonitinho. Agora, nesses flashbacks que foram mostrados no episódio 10, também teve um momento ali quando o Eren fala que seus amigos são importantes, a animação e o mangá também, isso aconteceu no mangá, deu uma atenção mais pro rosto do Eren e da Mikasa. A relação dele com a History também tem certos momentos que a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, mas nunca foi mostrado nada explícito, como eu já disse nesse vídeo, inclusive. Então, assim, eu não acho que o argumento, o Eren e Mikasa justifica o Eren e History não existirem. Eu também não acho que o Eren e a History justifica o Eren e Mikasa não existirem, entende? Mas isso é a minha opinião, eu não sei se vocês concordam, mas eu não acho que uma coisa anula a outra, as duas são possíveis. Na real, gente, nenhum desses casais existem, tá? Tipo, eu tô imaginando que, sei lá, no final do anime, no final do mangá, em algum momento da história, algum desses casais vai acontecer, mas eu tô imaginando, porque atualmente eles não aconteceram, tipo, não tem nada deles ainda, entende? Não tem nada confirmando, não tem nada mostrado, então nenhum desses casais existem atualmente. Romance em Shingeki é mais uma coisa que fica em segundo plano, tem muito mais coisa, tem coisas muito maiores que acontecem no anime, que acontecem no mangá, e o Isayama aborda, então assim, não é uma coisa, não é um assunto principal. Muitas pessoas falam que não existe o romance em Shingeki, mas cara, mesmo que pouco, mesmo que de maneira reduzida, existe sim.
Sim, tá lá. É só você assistir o anime, é só você ler o mangá com atenção que você vai perceber esses momentos. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago vídeo novo pra vocês. Se quiser pode me seguir nas redes sociais também, em todas elas eu tô como Pedro H, mas é Pedro com CL, assim como tá escrito aqui no canal, só que você adiciona o H no final e é P minúsculo. Então coloca lá, @Pedro com H. E é isso, o vídeo é esse, falou e até a próxima.